Hoje quem vai conversar com vocês sobre os temas do Evangelho é o nosso irmão William, né? Que toda primeira semana do mês ele está aqui com a gente, não é? Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer a gente estar aqui mais essa vez para falar do Evangelho, não é? E hoje nós vamos falar do capítulo 8. Você vê que devagarinho nós já estamos na oitava lição, né? Nós estamos indo de uma em uma. E a oitava lição ela diz o seguinte: bem-aventurados os puros de coração. E ele, no primeiro item ele vai falar: deixai vir a mim os pequeninos. E aí eles narram, né, que as pessoas estavam levando as crianças para Jesus tocar e abençoar elas. E aí os discípulos de Jesus ficavam protegendo o mestre e não queriam que as pessoas trouxessem as crianças para Jesus abençoar. E Jesus viu aquilo e falou: deixa as crianças virem até mim, porque eles verão a Deus. E só verão a Deus aqueles que se lhes assemelharem. Quer dizer, não é que você tem que ser uma criança, mas você tem que ter aquele sentimento de uma criança. Que o que ele quis dizer com isso? A pureza de coração. Né? Que é a lição, puros de coração. E por que ele pegou a criança como símbolo da pureza de coração? Porque a criança, ela vem já gerada pelo amor. Né? Ela já é fruto de um ato de amor. A mãe gesta aquela criança por 9 meses no ventre dele, acompanhando aquilo 24 horas por dia, de manhã, de tarde, de noite, acorda. Então, aquele amor, ela vai sentindo aquilo crescer dentro dela. Então, a mãe tem uma ligação com essa criança que vem, que só tinha esse jeito de fazer uma ligação tão grande, gerindo a criança. E aí ele coloca na lição, ele diz assim: mas se a gente vem, cada nova encarnação, você vem através de uma criança, então essa criança já não é mais pura, porque ela é fruto de um espírito velho. Né? Quantas vezes eu já vi? Talvez 100, talvez 50, a gente não sabe quantas vezes, mas pode ter certeza que são muitas, porque são milhares de anos que nós estamos reencarnando. E aí o que acontece? Quando essa criança está sendo gerada para vir, eles vão apagando a espiritualidade superior, ela vai apagando a lembrança dessa criança da vida pregressa dela. Tudo o que nós fizemos nas outras encarnações, a bondade divina vai apagando. Para quê? Para que você chegue na Terra como se você tivesse 0 quilômetro, que você não tivesse vivência nenhuma atrás. Para quê? Ele apaga as suas lembranças para facilitar a mãe, através desse amor que ela gera à criança, ela poder dirigir essa criança para o bem. Porque como nós somos espíritos devedores, então a função da mãe é incutir dentro da criança o amor. Porque é o amor que faz a gente progredir. A gente só progride pelo amor. Tanto que Jesus diz: quando todos nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, a gente vai ser um planeta não mais de regeneração, aliás, não mais de provas e expiação, nós vamos ser um planeta de regeneração. Esse é o caminho, é a nossa tarefa. A gente veio aqui não é para passear, para ir na praia, para trabalhar, fazer isso, a gente veio aqui para progredir. A gente tem que progredir, e progredir, não progredir indo na escola só, progredir moralmente, progredir evoluindo o nosso espírito. Então ele explica toda essa gestação, todo esse exemplo que Jesus deu para você ser igual a uma criança, para você se parecer com uma criança. Por quê? O que você vê quando você olha para uma criança? Aquela pureza angelical, né? Aquele sorriso que a criança te dá, aquela beleza do gesto da criança que vem te abraçar. Você pede um beijo, ela vem dar aquele beijo gostoso, porque ela é pura. Apesar dela ser um espírito velho, até o 5º e 6º ano, o espírito está completamente desligado da vida anterior dele, da vida pregressa. Quando ele começa a se formar, a ser já uma criança com um pouco mais de idade, 6 anos, 7 anos, 8 anos,
o Espírito vai lembrando aquilo tudo que foi apagado dele, você vai começar tendo lembranças da tua vida pregressa, que é esse conhecimento que você não sabe como, mas às vezes você vai fazer uma coisa, você já sabe como é, e você nunca tinha feito antes, está dentro de você. Então essa é a recomendação de Jesus, para que a gente se assemelhe a uma criança. Em que sentido? Sendo puro de coração. Então essa é a primeira recomendação dele, é essa, para a gente parecer uma criança. E depois ele fala de um outro tema muito interessante, que é o pecado por pensamento, o adultério. Ele fala daqui uma coisa também interessantíssima, que ele diz assim: todo aquele que olhar para uma mulher e cobiçar ela, ele já pecou. Ele já cometeu o adultério por pensamento, porque você está desviando, deturpando o pensamento. Ao invés de olhar a mulher como a tua irmã, como uma companheira de jornada, como uma amiga, porque é tão bom você ter uma amiga mulher, mesmo amiga, mesmo de fato, de coração, e você não pode deturpar esse pensamento. A gente não pode deixar que o nosso pensamento se desvie sempre para a maldade. Por quê? Porque esse é ainda um instinto primitivo do homem, que nós não somos mais animal. Nós agora já estamos numa encarnação, sei lá, 100 e pouca. A gente não pode mais ter esse comportamento que a gente tinha lá atrás. A gente tem que ter um comportamento diverso. E aí ele diz o quê? Por que a gente tem esses pensamentos assim? Aí ele vai falar de uma lição que ele diz assim: a pureza de os fariseus lá vão para os discípulos de Jesus e falam assim: mestre, por que teus discípulos, quando comem, não lavam a mão antes de comer? Porque eles quebram a nossa tradição. Aí ele colocou isso na lição para dizer o quê? Que ele quer resumir dizendo assim: não é o que você vai comer que entra pela boca que é sujo, que é impuro. É o que sai da boca que é impuro. Porque é o que sai da boca, sai pelo teu coração. Então é pela boca que você ofende as pessoas, é pelo coração que você planeja coisas ruins, é pelo coração que você tem maledicência com o próximo, é pelo coração que você tem, às vezes, uma maldade, uma inveja, uma coisa ruim, entendeu? Então ele diz: não adianta você se preocupar com a tua higiene, com a tua mão lavada, se você só fala besteira, se você só fala coisa ruim para o próximo. Você tem que limpar a tua mente, o teu coração, porque é do coração que tem que sair as coisas boas. Por isso que ele vai buscar o amor da mãe lá como exemplo, para que a gente, cada vez que a gente se lembrar que a gente está fazendo uma maldade, ou que está começando a aparecer na tua cabeça uma coisa negativa, que você busca essa lembrança da pureza da criança, para fugir do pensamento negativo. Porque o pensamento negativo, ele vem às vezes pela oportunidade. Às vezes um camarada está andando na rua com uma dificuldade, o cara vai fazer um roubo. Ele rouba às vezes porque ele vê uma coisa que dá a oportunidade dele roubar. Eu nunca me esqueço, uma vez eu fui buscar uma peça de mármore, uma bancada de mármore, que eu mexo com obra, né? Eu fui buscar um cara lá em Socorro, em Santo Amaro, essa peça. Era um amigo meu que tinha uma marmoraria. Naquela época não tinha, eu estou falando isso há 40 anos atrás, não tinha marmoraria que nem aqui tem 3, 4. Naquela época não tinha, não. Tinha que buscar em São Paulo. E eu, por alguma razão, eu parei minha caminhonete bem na frente da marmoraria dele e esqueci a chave do contato. Mas esqueci a chave do contato porque minha mulher estava sentada do lado e ficou no carro. E eu desci e fui falar com ele lá. E quando eu estava falando com ele, ele montava um cavalete assim, ele botava 2 madeiras assim, só para você botar uma árvore em pé para ele não quebrar. E aí eu estou com ele, ele está no chão batendo o martelo, daí eu escuto assim, pá, pá, dá 2 tiros assim, e a gente corre para a porta e vê meu carro saindo e a Alice estava dando tiro, parecia faroeste, no meu carro andando assim. Você imagina o que aconteceu, ela contando. A gente tinha sido assaltado aqui na praia, 40 anos atrás, e aí ela, por uma precaução, a gente tirou um porte de água e compramos uma água, ela levava na bolsa, sempre que a gente viajava, chegava tarde. Ela disse que o rapaz veio, ela reparou nele, que o rapaz veio e
passou pelo carro. Mas o que ele viu? Ele viu a chave do contato. Você viu um pequeno detalhe. Eu que convidei ele para roubar o carro, entendeu? Ele viu a chave do carro, ele falou, vou pegar ela desprevenida. Daí ele passou, voltou, abriu a porta e falou, desce. Ele nem estava armado, mas ele fingiu que estava, desce, senão eu te mato. Ela desceu, mas só que ela pegou a bolsa dela. E na bolsa estava a arma. Ele correu para entrar no carro, ela já tirou o revólver, não teve coragem de dar um tiro nele, mas deu um tiro no carro. Aí deu, né? Pá, deu 3 furos. E o cara saiu, fugiu. Mas não estou dizendo isso para você ver que loucura, porque você pensando, tá certo, ele foi ladrão, ele foi doido. Né? Se a outra pessoa lá, podia ter atirado na pessoa. Mas depois eu conversando com ela, você vê, eu que deixei a chave. Então você às vezes provoca uma reação da pessoa, entendeu? Você vai no banco, você pega muito dinheiro, alguém viu? Eu tinha acontecido comigo o quê? A gente pagava os pedreiros naquela época, você não tinha negócio de PIS, TED, isso aí não existia. Não tinha cheque, você não podia dar porque o peão não tinha conta no banco. Então você tinha que ir no banco, era lá em Bertioga, você tinha que pegar o dinheiro e chegava lá no dia, sentava lá e você pagava. Fulano pagava, ciclano. E eles conversavam, todo mundo sabia que naquele dia você tinha dinheiro para pagar o carro. O que aconteceu? Num belo dia que era esse, eles foram lá para tramar o roubo. Por quê? Porque eles sabiam que eu estava com dinheiro. Então, quem que dá a chance? A gente, entendeu? Você que provoca às vezes. Então a gente tem que tomar muito cuidado por causa do seguinte, como as pessoas ainda são fracas de mente, as pessoas não estão preparadas para o bem, sabe? Você às vezes, por uma circunstância, você faz um erro que provoca uma coisa grave contra você, pode até tirar a vida, né? A tua mesmo, você pode ser assaltado mesmo. Graças a Deus, quando eu fui assaltado nessa folha de pagamento, você imagina, eles me acompanharam no banco, viram pegar o dinheiro no banco, eu botei o dinheiro atrás do negócio do carro do banco, que tem uma bolsinha, e parei na esquina de Bertioga, já tinha aquela primeira parada lá, para comer um sanduíche para isso. A gente comeu o sanduíche, quando a gente saiu, o carro estava com o pneu no chão. Eles furaram o carro o pneu com canivete. O pneu estava no chão. Só que eles tinham furado esse pneu lá no banco já. Que era para mim, quando estivesse na estrada, o carro parar para me trocar o pneu, eles me assaltariam trocando o pneu. Só que como nós fomos comer o sanduíche, o pneu baixou. Aí eu entrei no carro, tem um borracheiro, o cara falou, do outro lado do trevo, você vai ali no borracheiro, eu fui com o pneu furado mesmo no borracheiro. Quando eles tiraram a roda do carro, e você não tinha como perseguir, o cara chegou a moto com os 2 rapazes e assaltaram. Ele já foi no carro, já sabia onde eu tinha guardado dinheiro, quer dizer, ele já estava desde lá de trás, no seguinte. Então veja bem, o que é isso daí? Não é que você não tem pureza de coração, você tem graus de aprendizado e de evolução moral. É a mesma coisa que você pegar uma moça, por exemplo, bonita, tá, e de repente, em vez de trabalhar, ela prefere fazer outra coisa, ela prefere ser uma acompanhante no esporte. É uma coisa que era a opção dela. Você tem uma tendência que é do bem, mas você pode usar para o mal. Tudo. A pessoa, a oportunidade. Você vai ganhar o seu dinheiro trabalhando, você não precisa roubar ninguém. Às vezes é uma ilusão o roubo, porque se te pegarem, quanto tempo você fica preso lá? O cara se é pego por um roubo desse, no mínimo vai ficar 4, 5 anos na prisão. Compensou? Por mais que fosse dinheiro, não compensa. Então, ou seja, o mal não compensa. Então, quando ele chama aqui puros de coração, e que ele diz que ele quer você como uma criança, ele, na verdade, ele coloca a palavra da criança, ele usa isso também para os espíritos imperfeitos, para os alcoólatras, para os drogados, porque Jesus queria abençoar esses espíritos, aqueles espíritos maus, o assassino, o ladrão, entendeu? Aquele que vilipendia, que faz maledicência, que fornica, que atrapalha o lar. Era esse, ele queria que esses espíritos recebessem o amor dele, que aprendessem da pureza de coração. Por quê? Porque Jesus não estava aí para condenar ninguém, estava só para ajudar
você sair do mal e ir para o bem. Todo o fundo dessa lição, bem-aventurados os puros de coração, é no sentido de que a gente tente fazer permanentemente a reforma moral. Ele até diz aqui que você tem o hábito de lavar a mão para comer, não é? Mas você está lavando a parte externa, mas dentro você está cheio de rapina. Porque Nécio, uma pessoa que vê Jesus lá cuidando das crianças, convida: mestre, vem na minha casa comer. E Jesus, quando vai sentar com ele na mesa, ele começa a justificar porque que ele não lavou a mão. Ele fala: eu não lavei a mão porque eu sei que os seus discípulos não lavam a mão. Ele fala assim: mestre, não é o que está por fora, porque você é como um vaso limpo por fora e sujo por dentro, cheio de maldade e de rapina, que é o ser humano, entendeu? Porque o ser humano, às vezes, você se fantasia com uma candura, com uma pessoa do bem, você se veste de uma fantasia do bem para iludir uma pessoa de boa fé, né? São golpes aí que são aplicados em pessoas mais velhas, em pessoas com pouca experiência, entendeu? Ah, tem um negócio aqui maravilhoso, senhor. Eles ficam procurando maldade para se aproveitar de pessoas confiantes. Então, o que Jesus está querendo dizer assim? É para a gente dar uma chance para essas pessoas, como falou bem o Beto, viu a pessoa na casa dele. Você acha que alguém ia estar dormindo lá na frente da casa do Beto, que é gostoso? Vai dormir lá no chão duro, lá, dar uma chuva, começa a ir de repente. Você vai por qualquer necessidade, ou por alcoolismo, ou por droga, ou por uma necessidade mesmo que você está na rua. Então, qual que é o nosso papel? Quando Jesus fala o tempo inteiro, é ajudar o próximo. Ajuda o próximo como a ti mesmo. O próximo nosso não pode ser todo mundo, porque não dá. Não dá para ser todo mundo. Você não tem que inovar. Esse próximo que ele encontrou lá por um acaso. Ele podia ter dado um pão, um agasalho, uma coisa, mas ele não podia fazer nada mais que isso. Mas o teu próximo quem é? É aquele que te presta serviço, a família. Primeiro a família. Mas como a família já está protegida desde esse momento da gestação, o pai com aquele orgulho do filho, aquela coisa toda nossa do amor, esses que não tiveram amor, porque às vezes a mãe teve uma criança e ela nem sabe quem é o pai foi embora, ou ela falou para o pai imediatamente se afastou, essa criança não soube o que é o amor. E ela então, por não ter recebido aquele amor que transformaria o coração dela, amaciaria o coração dela para ela se tornar uma pessoa do bem, ela começa a ser criada revoltada, porque ela vê às vezes a mãe sendo abusada, ela vê a mãe alcoolizada, e ela começa a ficar com trauma, e aí ela reage às vezes indo para o caminho do mal. Então qual que é o nosso papel? O nosso papel é como agora, você faz aqui uma coleta de alimentos para fazer uma cesta básica, para ajudar as pessoas que estão passando necessidade. A gente faz doação de roupa para vender no bazar. Então você compra uma coisa com um valor simbólico, R$5 lá, custaria 50 na loja, você não queria comprar. Você pode dar uma coberta no inverno, entendeu? Uma agasalho. Então o que é que ele está estimulando aqui? Ele está te estimulando a praticar o bem. Por quê? Porque o bem é uma coisa que não adianta você falar para as pessoas. O bem é uma coisa que você tem que exemplificar. Por que ele faz aquele preâmbulo todo dizendo que a criança é aquela coisa celeste, que a mãe ama tudo? Para te mostrar isso. Porque é esse amor da mãe que amaciou o coração daquela criança. E às vezes alguns infelizes não tiveram essa sorte. Morreu a mãe quando ela nasceu a criança, algumas circunstâncias que você perde a mãe jovem, e a criança não foi criada com amor. Tem o coração duro. Então às vezes você pega uma criança de 10, 15 anos que é má, ela é má mesmo, ela é má. Eu tenho um amigo em São Paulo, eles pararam, a mulher dela é médica, de branco, do carro, indo para o hospital, 6h30 da manhã, parou no farol. O menino desceu, bateu no vidro e deu um tiro na cabeça dela, matou ela. E saiu rindo. Eles queriam ver como que o tiro faria na cabeça dela.
Eles pegaram as crianças depois, eu tinha 14 anos, eu tinha 15 anos. Era pela maldade de ver. Agora, ele é um infeliz, ele foi um assassino, né? Ele tirou uma vida de uma pessoa que cuidava dos outros. Mas ele é fruto também de alguma coisa. Também é fruto de uma vida que foi perversa com ele, entendeu? A gente não tem que perdoar, porque Jesus diz aqui que quando você tem um pensamento negativo, você tem uma tendência, estou louco para tomar uma cachaça, vai falar assim, passa na frente de uma fala, não, não vou beber mais. Você conseguiu ganhar um ponto. Então o que acontece? Você fica contente, pessoal, consegui vencer a tentação, eu não bebi. Pode ser que numa outra vez você não quis beber, acabou tomando um gole e bebeu, escorregou lá, caiu na tentação. Bom, mas você já teve uma vantagem, você tentou não beber. Você já está incutindo na tua cabeça, não quero fazer a coisa errada. O cara que tem o hábito de traição, você trai a tua mulher, você chega em casa, está lá tudo cuidadinho, tudo arrumado, ela te esperando todo com uma carinha, com uma hora, você vem todo para tomar banho, para tirar o cheiro dele, para não dar o cheiro. Você não pode criar que não deu uma coisa negativa na tua casa. Porque você está trazendo uma vibração para dentro da tua casa. Porque ela vem com você. E vai estragar o teu relacionamento, claro que vai. Então ele diz assim, quando você faz o adultério do pensamento, você tem três passos. O primeiro é você nem pensar no adultério. Se você for um espírito que já está mais elevado, você nem vai pensar nisso, porque isso não está na tua cabeça. Você vai tratar sempre a mulher e a próxima como uma pessoa igual a você, como uma amiga. Não está na tua cabeça passando a maldade. Quando você vai, e aí você não trai, porque você não teve a oportunidade, apareceu a coisa, você vai com aquele espírito da traição, e ele não aconteceu porque você não teve a oportunidade para trair, ainda assim ele considera o pecado pelo pensamento. Mas você já não cometeu o erro, já é um ponto também. E tem aquele que vai e é na mesa que se vê, vamos para frente, porque eu vou morrer amanhã, eu vou aproveitar o que eu posso hoje, vamos beber mesmo, vamos roubar, vamos fazer tudo que tem que fazer, e está cheio, está cheio de cara lá em Brasília, atrás do púlpito lá, ganhando nosso dinheiro, mordomia na casa do cara, e ele está roubando dinheiro que é para gastar na saúde, comprando remédio para a gente. Esse cara não é pior que um bandido que matou outro? Ele é pior. Mas ele está lá, de bonito, cara vestido. O que é? Lobo com pele de poder em si. Entendeu? Então, esse é o pensamento que existe. Aquele que foi conduzido para o mal, pela necessidade, pelo maltrato, pela falta de oportunidade da vida, e aquele que ele vai para o mal, que ele usa a inteligência dele, a sabedoria dele para o mal, que é o estelionatário, que é o golpista, que é esses caras que aplicam um golpe, que faz esses negócios de pix, que mandam uma mensagem para você, você ganhou, me dá teu CPF, aqui a conta que vou mandar o dinheiro, você manda ele para tirar o dinheiro. É inteligente, mas é a inteligência do mal. Aí ele explica o quê? Como é que ele está no meio da gente? Porque no nosso meio existem espíritos que vieram degradados de planetas mais evoluídos. O planeta, quando vai para a regeneração, por exemplo, nós estamos no planeta Terra hoje ainda em provas de expiação. Mas o pai está lá vendo a maldade. Esse menino lá de 14 anos matou pela primeira vez. Daqui a pouco ele vai fazer um assalto, mata pela segunda vez. Daqui a pouco ele mata pela terceira vez. Tem casos aí de pessoas que têm 8, 9 mortes, ainda tem 18, 20 anos. Então o que acontece? Esse espírito, ele vai ser desligado, ele não vai mais nascer aqui. Porque aqui nós já estamos indo com a mentalidade para o bem. Nós queremos tirar o mal do nosso meio. Então esses espíritos são espíritos recalcitrantes, que aquele que ele não larga o mal, ele se vai, se ensina, tudo, mas ele dá a volta e vai lá, a cabeça dele pensa o mal, ele vai para o planeta, então vai nascer lá num planeta onde só tem gente do mal, que é ignorante.
ele vai para um planeta mais atrasado, um planeta em formação. Por quê? Porque não é justo você deixar, às vezes, um monte de gente boa e algumas pessoas praticando o mal. Então a sabedoria divina também, na reencarnação, ele vai pegando espíritos muito ruins, que são recalcitrantes, que praticam o mal por prazer, e não deixa vir mais para a Terra. Você vai nascer lá, num outro planeta mais atrasado. E lá você vai encontrar os teus pares, porque lá é na porrada mesmo, lá todo mundo pegando o outro. É assim que funciona. Então você regride. Por quê? Porque é o teu livre-arbítrio. Porque na vida, o âmago das lições do Evangelho é o seguinte: é cada um segundo as suas obras. Ninguém te obriga a fazer nada. Tudo que você faz é por tua livre e espontânea vontade. Você é que busca a coisa errada. E quando você faz a coisa errada e depois se arrepende, você fala: meu Deus, que besteira que eu fiz. Ela fez. Tenta consertar então. Porque às vezes a gente faz. Muito jovem, muito impetuoso, muita mania, então vou montar um negócio, vou fazer, vou ganhar dinheiro, então de repente eu passo uma capela, quebrou um monte de prejuízo para todo mundo, atrapalhou todo mundo, atrapalhou a sua também, porque você também vai responder por isso, também atrapalhou a sua. Mas é o aprendizado. Então, de acordo com o teu livre-arbítrio, a gente vai escolhendo o caminho que nós vamos trilhar. E aí ele coloca como última lição, que é muito bonito esse aqui, que ele fala que se você escândalos, cortar a mão. Então o que ele quer dizer escândalos, cortar a mão? É isso. Quando às vezes você vai fazer uma coisa que você vai ser motivo de escândalo, melhor te é cortar um membro e passar sem fazer esse escândalo do que você vir perfeito e fazer o escândalo. É esse que matou. Ele foi uma prova de um escândalo. Ele fez um absurdo. É aquele que rouba, que faz outro dia apareceu na televisão, pegou a bolsa da mulher enganchou na bolsa, acho que estava assim. E ele saiu na moto, ela saiu arrastando atrás. O cara arrastou ela meio quarteirão. Então, corta a tua mão se for você fazer isso, entendeu? Ele usa uma expressão violenta para te dizer que se você, para dominar uma tendência ruim, é melhor você não ter um membro e não fazer essa coisa ruim do que você ser sadio e fazer só besteira, entendeu? Então ele vai comparando e diz assim: é melhor você ter um olho e não ver do que você ter os dois para só pensar besteira, entendeu? Só ver coisa ruim. Porque tem gente que vê as coisas, em vez de olhar pelo sentido bom, olha pelo sentido ruim. Então melhor te é ter só um olho do que ter dois e estar pensando só besteira. Então ele usa dessa expressão: se for para você usar um membro teu para fazer o mal, é melhor você não ter esse membro, você nascer aleijado sem ele. Ele é uma expressão, ele está colocando uma expressão violenta, mas é para você ver a que nível chega do próprio Jesus dizer que se é para você usar o olho para coisa ruim, é melhor você não ter o olho. E aí ele diz isso. Ele é chamado cura de Hades, um discípulo de Jesus, para curar uma cega lá. E aí ele fala assim: puxa, você quer que eu te livre da cegueira, né? Mas será que não é melhor você ficar cega e você está tão próximo dos espíritos superiores? Porque o cego, como ele não tem a tentação da vista, ele não tem coisas para fazer distinções. Então a vida dele é mais tranquila, porque ele não vê nada, ele não cobiça nada. Ele ouve falar, mas ele não vê. Então ele tem a bênção de ter a facilidade de se aproximar dos espíritos superiores, porque ele tem a sensibilidade apurada, ele consegue ver as luzes dos espíritos. Então ele fala assim: é melhor você estar cega, convivendo com os espíritos do bem, do que eu te curar e te dar a vista, e você depois, de posse da vista, se entusiasmar com as belezas e as riquezas da terra e se perder. Porque às vezes a gente, pelo excesso de coisa, você se perde, e depois você perdeu. Então qual é o cuidado que ele nos dá?
Ele diz assim: eu vou dar para todos um remédio que cura contra todas as doenças e contra todos os malfeitos. Daí você pergunta: puxa, mas que remédio é esse que cura qualquer doença, qualquer coisa mal feita? O amor e a caridade. É só isso. Ele volta a dizer que é o seguinte: vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. É isso aí, minha gente. Vamos desenvolver o amor, porque é o amor que vai nos levar a ser um planeta melhor. É só amando que a gente consegue transformar as pessoas, as coisas ruins, para as coisas boas. Então vamos nos esforçar para realmente pôr para fora o nosso amor. Porque às vezes a gente tem o amor dentro, mas a gente não consegue dar para o próximo o nosso amor. Vamos nos esforçar, porque merece esse esforço, só traz coisa boa. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, William. Tem alguém aqui que hoje é a primeira vez na casa?